Graças te damos, ó Deus, por mais essa tarde e noite, no qual nós estamos te adorando na beleza da sua santidade. Já ouvimos a tua palavra através dos louvores, mas agora, ó Deus, queremos ouvir do teu coração para o nosso coração. Meu Deus, usa o teu servo como canal nessa noite, que ele não venha falar nada dele, porque nós não temos nada, não somos nada, mas tu tem e pode. Fala para a tua igreja, não o que nós queremos ouvir. Sim, ó Deus, que tu queira falar para a tua igreja nessa noite. Meu Deus, essas bênçãos nós te pedimos, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Pode ser para a igreja, amém? Vamos lá para mais um dia de desespero, mas vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações. Para iniciar, irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus 11. Nós vamos ler 2 versículos de pé e um texto nós vamos ler já com os irmãos sentados, para não enfadar os irmãos. Versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Os irmãos podem sentar. E agora quero convidar os irmãos a abrirem outro texto, que é o texto que de fato nós vamos falar nessa noite, que está em 1 Samuel 4. Irmãos, não reparem muito minha mão não, porque eu fui no médico hoje para ver o pé e descobri que eu tinha rompido o ligamento do dedo. Descobri isso hoje. Aí tive que botar a tala. Vamos ler o texto, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá, diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro a pelejar os filisteus. E se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E, tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Versículo 8. E ai de nós, que nos livrará, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses?
Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda a praga junto ao deserto. Esforçai-vos e sedes homens, e, ó filisteus, que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Amém. Aleluia. Irmãos, para iniciar esse texto, em que eu estava fazendo uma leitura e Deus tem falado muito comigo através dele, eu queria voltar um pouco com os irmãos. E aí eu queria pedir a ajuda dos irmãos para me ajudar a pregar. Né? Se os irmãos acharem que Deus está na casa, o que os irmãos fazem? Isso aí. Se Deus não estiver na casa, os irmãos ficam quietos. Aí eu vou saber que eu estou falando de mim, e aí eu vou passar a palavra para o pastor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos voltar um pouco, vamos falar aqui sobre Moisés. Moisés, em determinado tempo, ele recebeu do Senhor, isso está em Gênesis 25, entre o versículo 10 e o versículo 16. Moisés recebeu do Senhor a ordem de criar uma caixa, criar uma arca, para que dentro dessa arca fosse colocado o concerto que ele receberia. O que seria esse concerto? Esse concerto seria os mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, dados a Moisés, e Moisés colocaria dentro dessa caixa. Essa foi a orientação que Deus deu a Moisés, de toda forma como ele deveria fazer essa caixa, e além disso ele faria uma tampa com querubins em cima da tampa, 2 querubins, e ali seria colocado esse concerto, e toda vez que Deus fosse falar com Moisés, ele iria falar através daquela arca. Foi dada essa ordem, Moisés criou, recebeu de Deus os mandamentos, foi dado os mandamentos e colocado ali na arca. Só que antes disso acontecer, quando Moisés desceu a primeira vez, lembramos que nós estamos falando do povo hebreu, que viveu durante diversos anos no Egito, aprendendo as práticas egípcias. E uma das práticas que os egípcios tinham eram de cultuar deuses. Eles precisavam de algo visível para adorar aquilo que eles buscavam ser invisível. Então, eles criavam coisas, eles criavam estátuas, eles criavam animais, para que eles pudessem adorar os deuses. Lembramos que os egípcios foram quem escravizou os hebreus durante todo esse tempo. Então, os hebreus criaram essa prática. Passa-se todo esse tempo, Moisés morre, e aí nós temos aí a ascensão de Josué. Josué, no versículo 24, a partir do versículo 14, ele faz com o povo um novo concerto. Entre Moisés e Josué, nós conhecemos os textos bíblicos e sabemos que diversas vezes o povo falhou com o nosso Deus Todo-Poderoso, que havia tirado eles do Egito, que havia dado para eles alimento no deserto, que dava para eles calor na noite fria e cobertura no sol quente, mas eles sempre se afastavam de Deus e buscavam em outros deuses, em outras coisas, aquilo que eles já haviam recebido do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui no versículo 24, do capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 14, nós vamos ver Josué fazendo uma aliança, uma nova aliança com o povo. E eles falam, ora, a partir de agora vocês decidam, ou vocês vão servir ao nosso Deus, o Deus dos nossos pais, ou vocês vão servir aos deuses que os nossos pais aprenderam a servir no Egito. E Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo todo, a partir do versículo 16, declarou, não, Josué, nós vamos servir ao Deus dos nossos pais, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos tirou do Egito. Então, ok, foi feita essa aliança com Josué e o povo. A partir dali, Josué falou, então, a partir de agora, se vocês se desviarem dos caminhos de Deus, Deus virá com mão forte sobre vocês. Vocês estão fazendo um trato com Deus. E foi feito esse trato. E aí nós vamos seguir aqui o texto falando sobre Samuel.
a partir do capítulo 1 de Samuel, nós sabemos a história de Ana. Ana era uma mulher que ela não poderia gerar filhos, e ela propôs no coração dela que, se Deus a abençoasse, ela daria o seu filho para que servisse na casa do Senhor. Deus, ele havia cerrado a madre de Ana porque ele tinha um propósito para aquela casa. Mas isso é um assunto que nós vamos falar em um outro momento. E a partir daí, Ana recebe de Deus a graça, recebe Samuel, e Samuel, a partir do momento que sai do desmame, que ele para de desmamar, que ele não tem mais a necessidade de estar com sua mãe, ela dá Samuel para ser criado por Eli, o sacerdote da casa do Senhor. E ali Samuel cresce, aprendendo e crescendo em sabedoria. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. A partir do capítulo 2, se eu não me engano, mas eu vou conferir para não falar errado para os irmãos. A partir do capítulo 2, Deus vem a Samuel, quando ele dorme, e chama ele por 3 vezes. E Samuel responde e vai até Eli, porque Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Ele conhecia a voz de Eli. E ele recebe 3 vezes o chamado de Deus, ele vai até Eli, ele fala para ele na última vez: então você volta, e quando você ouvir novamente, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali Deus fala com Samuel a primeira vez, conversa com Samuel, e dá para Samuel algo que ele já havia dito para Eli. Porque os filhos de Eli, eles eram sacerdotes da casa do Senhor, eles exerciam o trabalho da casa do Senhor, só que eles não tinham Deus no seu coração. Eles agiam de forma errada nos procedimentos da adoração, eles agiam de forma promíscua na porta do templo, e os irmãos podem ler depois lá no capítulo 3, que os irmãos vão ver tudo isso. E aí Deus fala para Samuel o seguinte, fala primeiro para Samuel que ele vai vir com um juízo sobre Deus fala primeiro com Eli, dizendo que ele viria com um juízo sobre a família de Eli, que nenhum descendente de Eli chegaria à velhice, devido àquilo que estava sendo feito no processo da adoração a Deus. Eles tinham o conhecimento, mas perderam o temor a Deus. E a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da... Aleluia, glória a Deus. Eles perderam o temor ao Senhor. E eles chegam... E Deus fala a mesma coisa para Samuel nesse momento do sonho. E aí ele questiona Samuel: Samuel, fale para mim o que Deus falou para você. E Samuel conta tudo exatamente como aconteceu. Que Eli não seria tirado do sacerdócio, que nenhum descendente de Eli chegaria à velhice, e que chegava um momento em que Deus iria fazer isso sobre a casa de Eli. E aí agora nós entramos no texto proposto para o que nós vamos falar nessa noite. E eu queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta para me acompanhar versículo a versículo, para entendermos o que Deus quer falar conosco nessa noite. Vamos para o versículo 1, em que a palavra veio a Samuel para que eles fossem pelejar contra os filisteus que já estavam prontos para atacar. Lembrando que, nesse momento, Deus já havia dito que viria com juízo sobre a casa de Eli. E no versículo 2, os filisteus se puseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. Estendendo-se a peleja, foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Aqui nesse momento, 4.000 homens, 4.000 hebreus foram mortos pelos filisteus. E esse povo é o mesmo povo que havia sido retirado do Egito. É o mesmo povo que havia aprendido as práticas do Egito. E era o mesmo povo que incessantemente se voltava contra Deus. O mesmo povo que incessantemente, assim que o momento estava bom, o povo se virava contra Deus. Quando o momento estava ruim, eles clamavam a Deus: Deus, tenha misericórdia de nós. O nosso Deus é misericordioso. E Deus vinha e Deus abençoava, Deus trazia livramento. Só que aqui, Deus não quis trazer livramento. Aqui,
Deus não quis abençoar, porque nesse momento Deus precisava tratar. Deus precisava tratar com o seu povo, tratar com os sacerdotes da sua casa. E Deus fez isso, e os 4.000 homens foram feridos pelos filisteus. E aí no versículo 3, diz o seguinte: e tornaram o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, aqueles que tinham a experiência, aqueles que tinham a sabedoria. Versículo 3, tornaram o povo ao arraial e disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Nós lemos o texto, analisamos o texto. O que eles estavam falando aqui? Quem eles iriam trazer para que fosse diante deles, diante do inimigo? Para que através dele ou daquilo fosse vencido a batalha? A arca. Então, para o povo de Israel, nesse momento, os hebreus, a arca, a presença da arca era mais importante do que a presença de Deus? Eles não pararam para analisar e perguntar a Deus: Senhor, por que nós estamos passando por isso? O que nós precisamos adequar? Onde nós precisamos consertar? Eles chegaram a um momento em que as coisas deram errada e eles voltaram para o princípio. Eles voltaram para o quê? Para um amuleto. Se nós formos ler em uma outra versão, eu li aqui na versão King James, e ela diz assim, ó, o final: vamos buscar a arca da aliança do Senhor em Siló, para que ela, a arca, venha entre nós e nos livre. Deus falou que Ele falaria com o povo, que Ele falaria com Moisés através da arca. Deus não falou que Ele seria a arca. Ele falou que falaria através da arca. E aí nós temos que ter cuidado com aquilo que nós colocamos como ponto de Deus. Porque senão daqui a pouco nós vamos começar a ver o Espírito Santo em pomba. Porque o Espírito Santo apareceu através de uma pomba. Aquilo ali foi uma manifestação de Deus através de uma forma corpórea de uma pomba. E às vezes nós ficamos buscando em coisas aquilo que só o nosso Deus pode dar. Às vezes nós ficamos substituindo o nosso Deus por métodos. Os irmãos querem ver um exemplo? Eu sou um cristão, servo de Deus, desde a infância. Venho para a igreja todo domingo, venho para a igreja toda quinta-feira, eu louvo a Deus, eu toco, mas eu não tenho uma intimidade, uma vida íntima com Deus. Quando Jesus me chamar, o que Ele vai dizer para mim? Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possui por herança? Ou Ele vai dizer para mim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço? Você só conhece com quem você se relaciona? Se você não se relaciona, você não conhece. E a palavra de Deus aqui nos ensina o seguinte, que em diversos momentos das nossas vidas, nós esquecemos do dono da bênção e só lembramos da bênção que o dono pode nos dar. Nós esquecemos do Deus poderoso e lembramos daquilo que o poder de Deus pode nos satisfazer. E aí nós mudamos o propósito, nós mudamos o foco em que nós deveríamos adorar ao nosso Deus pelo que Ele é e passamos a adorar o nosso Deus pelo que Ele pode nos dar. Deus é poderoso, Ele pode nos dar infinitamente abundante mais do que pensamos ou imaginamos. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu já falei aqui com os irmãos, Deus é tão bom que às vezes a gente pede uma coisa assim, a gente acha que isso vai ser o máximo na minha vida, e Deus vem e te dá algo sobrenatural, e tu fala assim: Senhor, mas eu nem merecia. Mas nós precisamos entender que é o Deus Todo-Poderoso que pode nos abençoar. Eu não tenho que seguir as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel aqui, eles colocaram a arca na frente. Em nenhum momento eles falaram assim: vamos nos reunir e vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus para saber o que Ele quer de nós.
Qual é o propósito dele para as nossas vidas? Eles lembraram, não, mas Deus se manifestava na arca. Vamos pegar a arca e vamos colocar na frente, que a arca vai nos salvar. Vamos continuar a leitura? Versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E a arca veio. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Ora, mas se Deus não estava ali, o que foi aquele júbilo que aconteceu? Aquela euforia, aquela explosão. Às vezes nós agimos muito pela emoção do momento. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter um culto racional. O racional é com raciocínio, com entendimento, não com euforia, não com explosões aleatórias. E a euforia deles era tão grande que o texto diz que o chão tremia. O chão tremia, porque era um grito muito grande, e eles bradavam, agora a gente vai conseguir, a arca chegou, vamos ganhar tudo. Versículo 5. Não, versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Olha, nós estamos falando de filisteus que tinham práticas parecidas com os dos egípcios. E os filisteus também cultuavam coisas. E eles transportavam coisas como esqueci a palavra agora. Hã? Isso, como bezerro de ouro. Mas quando eu levo algo, por exemplo, vou compartilhar com os irmãos aqui, tem pessoas que andam com pé de coelho, amuleto, obrigado, amuleto. Eles entendiam, os filisteus entendiam que eles usavam os seus deuses como amuletos, né? Não, nós vamos e vamos conquistar, nós conquistamos aqui, vamos colocar um Deus aqui, porque esse Deus agora vai guardar, vai isso e vai aquilo. Então, quando eles viram que os hebreus trouxeram uma arca, qual foi a primeira coisa que os filisteus pensaram? A arca vai acabar com a gente. O Deus deles, porque os filisteus aqui não entendiam que o Deus era o nosso Deus invisível, aquele que a gente não vê, mas que pode todas as coisas. E ele olhou a arca e eles falaram: nossa, agora acabou com tudo, a arca vai vir e vai acabar com a gente. Por quê? Porque eles conheciam as histórias que os hebreus fizeram, o que os hebreus fizeram lá no Egito, as pragas que foram enviadas contra os egípcios, porque não quiseram liberar, o que aconteceu com o povo de Jericó, o que aconteceu com todas aquelas nações ali que foram tomadas do Egito até o Jordão, do Egito até o Jordão, e foi se tomado e conquistaram, e eles entendiam que o poder estava aonde? Que o poder estava naquela arca. E aí a arca chegou e vai acabar com a gente. 7. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes, aí aqui já muda a frase, grandes deuses. Aqui, o texto já sinaliza deuses e deuses em minúsculos,
Porque aqui os filisteus já não estão apontando para o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui os filisteus já estariam comparando Deus aos deuses parecidos com os deles. E aí que nós conseguimos compreender que eles olhavam na arca como Deus, não a presença, mas como o Deus. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. E aí, eles param para pensar no seguinte: olha, se os deuses deles são parecidos com os nossos, e nós já perdemos diversas batalhas porque os nossos deuses não nos ajudaram, vamos nos esforçar, vamos dar o nosso máximo, vai que a gente consiga alguma coisa. E aí eles falam aqui, no versículo 9, esforçai-vos e sedes homens, ó filisteus, para que porventura não venhais servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. E aí eles foram lá e pelejaram. E olha o que aconteceu. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Eles achavam que a arca iria resolver o problema deles. Mas por eles não estarem focados, não estarem direcionados, ligados com Deus Todo-Poderoso, o amuleto em que eles colocaram a sua fé foi a ruína deles. Foram 30.000 homens mortos, fora os outros 4.000 primeiro. E aí o que acontece é que os filisteus entendem o seguinte, que se nós tomarmos a arca deles, acabou o poder deles. Porque os filisteus conseguiram ver algo que os próprios hebreus não conseguiram ver. Que a fé deles não estava mais no Deus Todo-Poderoso, a fé deles estava na arca. E os filisteus falaram, se nós tomarmos a arca deles, eles não vão ter mais poder. E a arca foi tomada, a partir do versículo 11. A arca foi tomada, e a profecia que Deus havia dito sobre a família de Eli foi executada, porque os filhos de Eli, Ofni e Finés, morrem. E naquele mesmo momento, um daqueles homens que estavam na batalha volta e avisam para Eli, seus filhos morreram na batalha. E nós perdemos a arca. Eu acho que na montagem do texto, o mais pesaroso e o mais triste para Eli, e os irmãos podem ficar pasmos com isso, não foi nem a morte dos filhos, foi a perda da arca, porque ele sabia a constituição que foi feita pelaquela arca, ele sabia a importância que aquela arca tinha, e a perda da arca mostrou para ele que não havia mais relacionamento algum entre o povo e Deus. Não havia mais relacionamento algum entre o povo e Deus. Porque se houvesse um relacionamento entre o povo e Deus, e nós vamos ver que todas as batalhas que Josué pelejou, a arca ia. O problema não está na arca. Porque a arca ela ia na frente, e Josué vinha pelejando, e eles conquistavam os povos. Porque a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E estar com a arca significava que a presença de Deus estava com eles. Mas a partir do momento que eles tiraram o foco da presença de Deus para aquilo em que Deus se manifesta, o relacionamento com Deus acabou. Eles começaram a focar no que Deus se manifestava e esqueceram na manifestação do próprio Deus. Eu não estou dizendo para os irmãos que nós não temos que entender que Deus se manifesta em coisas, Deus se manifesta em pessoas, Deus se manifesta. Mas isso não é, nós não podemos mudar o fim. O fim é que Deus é Deus. Deus usa meios, mas o fim é que Deus é Deus.
Deus não pode ser um meio, Deus não pode ser um canal para que eu consiga alguma coisa. Deus não pode ser um canal para que eu tenha algo em casa. Eu estava ouvindo esses dias, aqui na igreja, alguém falar que eu não lembro quem, minha memória está cada dia pior, mas estou orando e indo ao médico para que isso melhore. Muitas pessoas vão lá e abrem a Bíblia e colocam lá no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai quebrar todos os julgos, vai derrubar todas as barreiras, e a manifestação do diabo não vai entrar naquela casa, não haverão espíritos malignos, não vai ter peste, não vai ter morte, porque o Salmo 91 está aberto. Mas se eu abrir o Salmo 91 e ler o Salmo 91, e ler com fé, com vigor, essa é a minha oração do dia, porque Deus vai se manifestar através da minha oração. Deus é o fim, Ele não é o meio. E diversas vezes nós nos pegamos colocando Deus como o meio para um fim que nós queremos. E isso é algo que tem falado ao meu coração muito, porque às vezes a gente se pega realmente e de forma involuntária, colocando Deus como meio para um fim que a gente quer. Eló falou aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é um dos versículos que eu mais amo na palavra de Deus. Porque se eu tenho os mandamentos de Deus, se eu tenho essas orientações, e eu guardo em meu coração, e eu pratico, eu demonstro para o meu Deus que eu amo, e Ele também me ama, e vai se manifestar a mim. Mas a partir do momento que eu uso Deus para satisfazer aquilo que eu quero fazer, as minhas vontades, eu uso Deus para fazer o que eu seja o que eu quero ser, eu uso Deus como um meio e não como um fim. O fim é que todos nós, no final de tudo, vamos nos encontrar com Ele. No final de tudo, todos nós estaremos diante do Pai. E Ele vai dizer assim, o que você tem para me oferecer? O que você viveu? Como você viveu a sua vida? O que você fez no decorrer da sua trajetória? Qual era o relacionamento que você tinha comigo? Você me buscava porque você tinha medo do inferno? Ou você me buscava pela maravilha que seria em me encontrar nesse grande dia? Se você chegar e perguntar para um crente aleatório hoje, você corre um grande risco de ter a seguinte resposta: por que você serve a Deus? Porque eu não quero ir para o inferno. E eu já respondi isso uma vez. Me veio, por que você serve? Porque eu não quero ir para o inferno. E depois eu fiquei pensando, gente, não pode ser isso. Eu não posso querer Deus para não ter que receber outra coisa. Eu tenho que querer Deus porque eu quero Deus. Eu tenho que servir a Deus porque eu sirvo a Deus. Eu tenho que adorar a Deus porque eu adoro a Deus. E se Ele não fizer, bendito seja o nome do Senhor. Porque o maior ato que Ele poderia fazer por nós, Ele já fez. Que foi morrer na cruz por nós. Se hoje você está aqui, se hoje você tem a possibilidade de ter uma vida e vida em abundância, é porque Ele abriu mão de ser Deus. Ele deixou tudo e se dispôs a morrer e a receber todos os nossos pecados. E aí eu digo que o que vier é lucro. O mais que, eu queria ser multimilionário, mas não consegui. Mas o importante é que eu vou ser salvo e vou para o céu. Eu tenho uma doença há anos, que eu queria ser curado dessa doença, mas Deus não me cura. Glória a Deus. O importante é que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Graças a quem? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós. Paulo, pegando o gancho do Wellington, Paulo uma vez fala sobre isso, que ele tinha um espinho na carne, que toda vez um enviado de Satanás vinha e perturbava ele. E ele pediu a Deus, Deus, por favor, tira isso de mim. E Deus falou assim, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus, Ele é poderoso e Ele é eterno, Ele é criador de todas as coisas. Só que nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos.
Porque quando eu conheço de fato o Deus a quem eu sirvo, tudo que eu pedir em nome do seu Filho Jesus será, receberei. Tudo que me pedires em meu nome. Mas o texto antes disse, se você estiver na minha palavra, se você estiver na minha palavra e minha palavra estiver em vós, tudo que pedires em meu nome receberei. E eu vou saber claramente aquilo que a palavra diz que eu não vou ter, eu vou saber claramente aquilo que a palavra diz que eu não preciso ter, e eu vou saber também aquilo que me espera e que eu posso ter. E eu vou saber pedir. Não é o que Tiago fala? Pedis e não recebeis porque pedistes mal? Uma vez que eu conheço meu Deus, eu sei quem Ele é, e eu sei o que eu posso pedir e da forma que eu posso receber, e que eu estou preparado para isso, assim será feito. Mas eu preciso entender que o meu Deus não está em eu vir para o culto, o servir e o relacionamento ao meu Deus não está em eu estar aqui todo dia, em eu tocar, não está em eu louvar, em eu pregar, está na minha vida com Ele. Como está a minha vida com Ele? Como que eu acordo, passo o meu dia com Ele? Hoje, se eu encontrar um endemoniado, eu vou falar para ele assim, está repreendido em nome de Jesus. E o endemoniado vai falar para mim assim, Jesus eu conheço, mas quem é você? E aí, a vergonha que a gente vai passar? Mas se eu tiver aquele bendito relacionamento com meu Deus, e eu receber o Espírito Santo, e for cheio do Espírito Santo, parar de usar Deus como meio, usar Ele como fim, parar de criar coisas, para que eu encontre Deus naquilo, e passe a encontrar Deus em Deus, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. E a gente vem hoje, vem domingo, vem. Ofni e Finéias, eles foram alertados por Eli. Ele falou para eles, o que vocês estão fazendo? A fama de vocês não é boa. A fama de vocês não é boa. O que vocês estão fazendo não está sendo legal. Eles insistiram em quê? Não, peraí, realmente o que eu estou fazendo não é bom. Eu vou voltar ao estágio anterior, pedirei perdão ao meu Deus e vou seguir fazendo aquilo que Ele quer de mim. Eles optaram em fazer aquilo que satisfazia a carne deles. Eles optaram em fazer aquilo que satisfazia a vontade deles. E não se preocuparam no que o Deus Todo-Poderoso estava sentindo referente a eles. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo. Às vezes a gente acha que Deus, mas Deus é misericordioso, Deus é amor. Tem um evangelho que está sendo pregado aí, que cada dia mais me deixa aborrecido. Não, Jesus nos ama do jeito que a gente é, Deus é amor, Ele nos trata como filhos, Ele nos acolhe, Ele nos ama. Sim, tudo isso. Mas primeiro Ele trata a gente. E depois que Ele trata a gente, e aí nós nos tornamos de fato filhos, porque antes nós éramos afastados de Deus, e quando nos tornamos realmente filhos, aí Ele vem com amor, com carinho, com cuidado, mas também vem com correção. E eles aqui acharam que Deus não estava vendo. Acharam que nada vai acontecer porque eu sou sacerdote, eu sou filho do sacerdote Eli, que é quem recebe tudo de Deus, que é quem faz os sacrifícios. Nada tá acontecendo. A gente está fazendo isso até hoje, nunca aconteceu nada. Mas a justiça de Deus veio no momento oportuno. E o triste é que pessoas aqui foram impactadas pelos pecados de Ofni e Finéias. E pelo pecado de Eli, porque Eli é que tinha um pecado. Porque ele sabia, ele falou, não corrigiu e não tirou. Ele falou, e aí, vocês não vão resolver? Não resolveram, mas não tirou. E aqui, o pecado de Ofni, Finéias e Eli impactaram em outras pessoas, porque desses 3.000 homens, todos estavam em pecado? Desses 3.000 homens, todos estavam afastados de Deus? Às vezes, atitudes que nós cometemos, atos que nós fazemos,
podem impactar em pessoas da nossa família. Porque são atitudes nossas, atos nossos. Deus vai vir com misericórdia? Vai. Provavelmente aquela pessoa que foi impactada por algo que eu fiz, Deus vai vir com misericórdia, vai vir com trato, mas vai ser impactado. E eles aqui achavam que nada iria acontecer. Eles morreram, eles perderam a arca. Eli morre porque ele toma um susto quando ele recebe a notícia da arca, dos filhos da arca, ele cai e morre. Alguns historiadores dizem que a Bíblia diz que ele já não enxergava bem, né? Mas alguns historiadores dizem que ele já estava um pouco mais rochunchudo, né? E por isso que ele caiu e o peso dele mesmo acabou fazendo com que ele morresse também. E a esposa de Finéias, que estava grávida, também teve um impacto e também morreu. Estava próximo do parto. Mas Deus falou, não falou? Deus havia dito, não havia dito? Ele primeiro falou com Eli. E aí depois que Samuel chega, como criança, Deus não fala mais com Eli. Deus fala com Samuel. E Samuel fala para ele, Eli, Deus falou isso, que se não houver conserto, isso vai acontecer. E aconteceu. Então aqui nós temos duas coisas que nós precisamos aprender. A primeira é que Deus não é o meio para o fim. Deus é o fim de todas as coisas. Tudo vai terminar em Deus. E a segunda coisa é que Deus, Ele sonda tudo. Salmos 139, acho que é 139. Eu vou arriscar. Se for, é porque Deus está trabalhando na minha mente. Amém? E é isso mesmo, 139. Sonda-me, Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Antes que nós pensemos ou façamos qualquer coisa, Deus já sabe. Então, aquilo que o nosso coração oferece para Deus, Ele também sabe. Eu estava ouvindo uma irmã falando que a gente confunde muito o louvor com a adoração. Acho que já falei até sobre isso aqui uma vez. O louvor é sentimento, você faz com a alma, você louva a Deus com a sua alma. Você expressa, você louva. A adoração é o espírito, é com quem você é. A adoração a Deus é feita com quem você é. Se você tem um espírito adorador, você vai adorar em todo tempo. Se você não tem um espírito adorador, você vai ter momentos de alegria, você vai ter momentos de gozo, mas você não está adorando com o seu espírito. E Deus sonda e conhece a cada um de nós. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não vou prolongar mais, mas que os irmãos meditem. Os irmãos podem também meditar nesse texto. Quando chegar em casa, dá uma meditada nesse texto. Porque eu tenho certeza, irmãos, que quando eu li esse texto e Deus falou algo comigo, tem diversas coisas nesse mesmo texto que Deus pode falar com os irmãos também. Porque a palavra de Deus se renova dia após dia. Os irmãos depois sentem, leiam, meditem e ouçam. Leiam, o pastor nos ensina muito isso na oração. Ora e espera e deixa Deus falar. Deixa Deus falar, que Ele vai falar com você também. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Antes de nós concluirmos aqui, eu vou passar para o pastor, mas só para reforçar, tem alguém aqui que nos visita nesta noite? Tem algum visitante? Não, todos são da casa.